Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta das tarifas de 50% anunciadas para o produto brasileiro. As empresas já admitem que pode faltar café nos Estados Unidos e temem também pelo aumento de preços. De acordo com uma agência de notícias americana, empresas que compram café do Brasil não devem renovar contratos. Outras estão pedindo a extensão dos prazos de envio na esperança de que as tarifas possam ser reduzidas em breve. Quase um terço do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Ainda de acordo com a reportagem, compradores já procuram novos fornecedores em países como Peru e México para evitar o risco de faltar café nos Estados Unidos e também para que o aumento de custos não seja repassado para o consumidor americano. Nesta semana, o governo Trump aceitou abrir um canal de diálogo na Organização Mundial do Comércio, mas ressaltou que as tarifas são questões estratégicas e de segurança nacional. Ainda assim, com esse movimento, existe agora a possibilidade de que autoridades do Brasil e dos Estados Unidos se reúnam para negociar a disputa comercial. Atualmente, o Brasil enfrenta a tarifa mais alta entre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os produtores de soja dos Estados Unidos também pediram ao governo a redução das tarifas anunciadas para a China, depois que Pequim passou a trocar o produto americano pelo brasileiro. Os agricultores do país afirmam que o setor está ameaçado pela queda nas vendas e a alta dos custos. Em nota ao Jornal da Record, a Casa Branca afirmou que produtores de soja podem vender mais produtos aos consumidores da União Europeia, do Reino Unido e do Japão, graças aos acordos comerciais do presidente, e que Trump continuará a abrir mercados para os agricultores americanos, garantindo que eles possam vender o máximo possível de produtos fabricados nos Estados Unidos. E o governo brasileiro anunciou que vai comprar produtos perecíveis que iriam para os Estados Unidos. O destino dos produtos deve ser a merenda escolar, alimentação das Forças Armadas, hospitais, restaurantes universitários e programas de aquisição de alimentos destinados à população em insegurança alimentar. Peixes, açaí, mel e frutas estão entre os produtos perecíveis que deverão ser absorvidos nos programas nacionais de compras públicas. O governo vai estimular também estados e municípios a comprarem esses produtos pelos programas públicos de alimentação escolar. As compras têm o objetivo de proteger os empreendedores diretos e toda a cadeia produtiva. Os valores pagos aos exportadores vão ser os utilizados no mercado interno. O governo está tentando filtrar e chegar naqueles que mais precisam, por exemplo, como aquelas comunidades que, embora o volume não aparenta ser tanto, mas é uma grande proporção no PIB, ou seja, é um sustento econômico essa exportação para os Estados Unidos. Então ele começa a olhar que não precisa tanto as carnes, que pode congelar até ter uma resposta, que pode processar, ou o café, que tem demanda forte no mundo, apesar do problema nos Estados Unidos, e começa a olhar para esses produtos, como mel, açaí, pescados, que normalmente são de pequenos produtores. Então, o que conseguir absorver é importante, porque é um escoamento, é compra direta e faz parte. Agora, é preciso analisar também que nós não estamos prevendo criar demanda. Merenda escolar, hospital, Forças Armadas, essas compras já existiram. Sempre existiram. Então, o que pode acontecer é uma substituição de fornecedores, de vestir um santo para vestir o outro, como se diz no ditado, né? Salvo se começar a criar demanda, se começar a expandir, por exemplo, merenda escolar para o ensino noturno, o que não acontece hoje, esse tipo de coisa. Só que aí impacta no cenário fiscal, que hoje é bem limitado. A mandioca não é só um alimento, não. É tradição e fonte de renda para milhares de famílias na zona rural. A raiz se destaca como fonte de renda para muitas famílias do campo.
A primeira coisa é conhecer seu mercado. Qual a finalidade, né? Ele quer para vender para comércio in natura, que posteriormente vai ser consumida ou frita, ou ele quer para fazer farinha ou seus derivados. Quem cultiva também precisa ficar atento ao mercado. A escolha da variedade ideal depende da demanda do local, do tipo de solo e da finalidade do plantio, seja para venda direta, processamento industrial ou consumo familiar. Primeiro tem que fazer uma análise de solo para ver qual é a qualidade do seu solo. Período correto é início do período chuvoso. Aqui nós plantamos no início de outubro, porque ele vai pegar essa fase de chuva. Quando for em abril, que passou a fase de chuva, essa rama já brotou, já germinou, já cresceu. E nós precisamos de continuar a irrigação. Andando por essa propriedade aqui em Caldas Novas, se a gente olha pelos pés, não é possível identificar qual mandioca é a branca e qual mandioca é a amarela. Quando for plantar, tem que fazer separação delas e identificar ao plantar para saber depois, né? As diferenças entre os tipos de mandioca vão além da cor e do sabor. A presença de compostos bioativos torna a raiz amarela uma aliada importante na alimentação equilibrada. Entre a mandioca amarela e a mandioca branca, a diferença está na coloração e no valor nutricional. A mandioca de coloração amarela contém beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. E ela que dá essa coloração amarelada. Então, em termos nutricionais, a mandioca amarela é mais rica em nutriente por ter esse precursor da vitamina A. Para quem cozinha, a diferença das cores interfere no preparo do prato. Eu prefiro a mandioca amarela, porque ela é mais saborosa do que a branca, mas para fazer frita, a mandioca branca é melhor. Seja branca, amarela, chamada de mandioca, aipim ou macaxeira, o importante é valorizar essa raiz tão brasileira que alimenta, gera renda e carrega a tradição no campo. O importante é que ela oferece uma variedade de receitas e cada pessoa tem a sua preferida. Eu faço ela assim, eu cozinho ela e frito alho, cebola e margarina e pico os pedaços pequenos, fica bom para comer com churrasco. Uma delícia, né? E falando em churrasco, a exportação de carne bovina em agosto de 2025 é superior à média do volume exportado no mesmo período do ano passado. Mesmo com a barreira tarifária imposta pelos Estados Unidos, a média diária de embarques de carne in natura foi de 12.300 toneladas, um aumento de quase 25% sobre a média de agosto de 2024 e 2,5% acima da média de julho, mês de exportação recorde. Já no mercado doméstico, levantamentos do CPEA indicam que a liquidez típica de segunda quinzena vem pressionando as cotações. Os negócios de animais para abate, por sua vez, se mantêm estáveis, com algumas novas altas, na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. No primeiro semestre de 2025, Mato Grosso foi responsável por grande parte do superávit da balança comercial do Brasil. O estado é o maior produtor de carne bovina, soja, milho, algodão e também de outras commodities. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Mato Grosso exportou 14,6 bilhões de dólares e importou 1,12 bilhão. O volume representa cerca de 45% de todo o superávit nacional. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A potência do estado é baseada na força da agropecuária. No primeiro semestre de 2025, as vendas externas do agronegócio em Mato Grosso somaram 10,85 bilhões de dólares, o equivalente a 27,71% de toda a exportação agropecuária nacional. Isso mantém o estado, que é o maior produtor nacional de grãos, como o maior exportador do setor no Brasil. O principal destino é a China. Por isso, o tarifaço do governo norte-americano não deve impactar muito nesses números. Em relação ao Mato Grosso, o que Mato Grosso exporta para os Estados Unidos não chega a 1,5% das suas exportações. Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho, algodão, etanol de milho, biocombustível, maior produtor de gergelim, maior rebanho bovino do Brasil.
e tem como grandes parceiros comerciais a Ásia e o Oriente Médio, né? Agora, com a retirada da vacinação da aftosa, Brasil, Mato Grosso, sendo livre de aftosa sem vacinação, no caso da carne bovina, a gente tem possibilidade de alcançar novos mercados que são mais exigentes, como Japão, Coreia, União Europeia. Temos alguns produtos que estão sendo impactados por essas tarifas americanas, como é o caso da madeira, o caso do ouro, a carne um pouco impactada. A gente exporta em torno de 5% da nossa exportação de carne vai para os Estados Unidos, e como também sebo, gelatina, enfim, subprodutos da carne. Mas nós temos a plena convicção que a gente vai continuar abrindo mercados. Esse ano, só a carne de Mato Grosso já foi exportada para 7 novos mercados, o México é um exemplo. De acordo com a estimativa do IBGE, o Mato Grosso deve ser responsável nesta safra pela produção de 32,4% dos grãos nacionais, mais de 5,5 milhões de toneladas. O secretário destaca que toda essa produção segue com sustentabilidade e foco na preservação. É o estado que mais produz proteína animal e vegetal no Brasil e preserva 60% do seu território. E os 40% que são utilizados, as áreas preservadas, quase que 50% estão dentro de propriedades privadas. Nós temos uma legislação ambiental no Brasil muito rigorosa e o governo de Mato Grosso cobra o cumprimento dessa legislação à risca. É o estado que mais tem biodiversidade, né? Nós somos os maiores produtores e temos uma maior biodiversidade. A indústria frigorífica do estado emprega diretamente cerca de 30 mil pessoas e gera quase 100 mil empregos indiretos. No primeiro semestre, o Mato Grosso embarcou 371,7 mil toneladas de carnes bovina, suína e de frango, um avanço de 5,46% em relação ao mesmo período do ano passado. E o objetivo é seguir crescendo. Mato Grosso é o estado que mais gerou emprego agora, com carteira assinada no primeiro semestre de 2025. Foram 360 mil empregos. O nosso milho, que era quase que totalmente exportado ao consumidor no mercado interno, hoje está virando etanol. Nós já estamos aí de 50 mil toneladas que nós produzimos de milho em média, nós já estamos industrializando 20 mil toneladas. Estamos buscando a atração de indústrias, a transformação daquilo que nós produzimos. Hoje temos aí grandes indústrias de aves, de suínos, de bovinos, a grande indústria frigorífica de bovinos, as maiores empresas estão em Mato Grosso, para que a gente possa transformar a nossa commodity, transformar a nossa matéria-prima em matérias com valor agregado para ganhar mais mercados, inclusive os mercados mais sofisticados. Vamos agora conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. A semana termina com mais uma mudança importante no sul do país. No Rio Grande do Sul, a presença de uma baixa pressão próxima ao estado, combinado com o deslocamento de uma frente fria, volta a provocar condição de tempo severo no estado. E algumas áreas entre o sul e o oeste gaúcho ficam até em situação de perigo. Para essa sexta, com risco alto de temporal, volumes elevados e não descartando a ocorrência de microexplosão. A condição de bastante vento entre a sexta e até o final de semana pode provocar queda de árvores, de galhos e de estruturas, e tem um risco maior para áreas do interior do estado e da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Para essa sexta, Porto Alegre fica até mais encoberta. Tem previsão de pancadas fortes e até com risco de temporal. Diferente de grande parte do país, que ainda continua com influência da alta pressão mantendo o tempo firme e a condição de bloqueio atmosférico, colocando risco muito alto para baixa umidade do ar na maior parte do Brasil. A sexta vai ser ensolarada, ainda entre Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o centro-oeste. As temperaturas sobem de forma muito rápida, com máximas até ultrapassando 35 graus entre o interior de Goiás e o norte de Mato Grosso. Entre as regiões norte e nordeste, o potencial para pancadas mais isoladas continua.
especialmente em capitais como Rio Branco, no Acre, Boa Vista, em Roraima e em todo o litoral nordestino. No Recife, a semana termina mais uma vez com situação de atenção, não descartando pancadas fortes que acontecem, intercalando períodos de melhoria ao longo do dia. Enquanto a maior parte do Brasil Central segue com risco muito alto de baixa umidade do ar. Tem alerta para o interior de São Paulo, Triângulo, Noroeste de Minas e entre as capitais Palmas e Campo Grande. Já muitas áreas entre Goiás e Mato Grosso ficam até em situação de emergência. Em Brasília, Goiânia e Cuiabá, a umidade pode ficar abaixo dos 12%, que aumenta o potencial para problemas. E o desconforto também é alto para várias cidades do interior paulista. Já na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, tem atenção para a umidade entre 30% e 21%. E a qualidade do ar deve ficar moderada a ruim, principalmente no interior dessas regiões. Agora, em relação aos temporais, no Rio Grande do Sul, situação de perigo entre Bagé, Pelotas, Uruguaiana, Dom Pedrito e Rio Grande. Na Grande Porto Alegre, em Santa Maria, sexta-feira com potencial de temporal. E pancadas mais fortes concentradas sobre a serra. A condição de chuva aumenta principalmente durante a tarde e o período da noite, podendo se estender até a madrugada do sábado. Já as outras áreas em amarelo no mapa permanecem com potencial de pancadas fortes. Risco de trovoadas em Belém, Macapá e Boa Vista, e chuva que pode acontecer com força e até com ventos moderados, entre o litoral do Pernambuco e da Paraíba. Já a condição de vento mais forte aumenta de novo por todo o estado do Rio Grande do Sul, e independente da chuva, as rajadas podem se aproximar dos 70 km por hora. As áreas com temporais podem ter rajadas de vento se aproximando dos 90. Já em relação à temperatura, semana que vai terminar com destaque para o calorão em grande parte do Brasil, ainda pela condição de veranico. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a temperatura pode subir até 33 graus. Máxima podendo chegar até 28 graus em Curitiba, no Paraná, 26 em Florianópolis, 27 em Porto Alegre, 29 graus em Brasília e 28 nas capitais Vitória e Salvador. Cuiabá, em Mato Grosso, continua sendo a capital mais quente do Brasil, com previsão de 39 graus. O ministro da Agricultura e Pecuária prometeu no mês passado que o governo vai apresentar um novo modelo de seguro rural até setembro, ou seja, antes do começo do plantio da próxima safra de verão. A gente lembra que em junho o governo bloqueou 445 milhões de reais do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural para cumprir a meta fiscal. O valor corresponde a quase metade do orçamento disponível agora, em 2025. A mudança climática é um dos grandes desafios que são enfrentados no campo. E sobre isso eu converso agora com Pedro Loyola, que é coordenador do Observatório do Seguro Rural, do FGV Agro. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia aos telespectadores da Record News Rural. Pedro, primeiro passo é a gente entender, enquanto país, tendo em conta também a importância do nosso agronegócio, que seguro rural não é gasto, é investimento. Exatamente. Hoje, se nós olhamos as mudanças climáticas dos últimos 20 anos do que vem ocorrendo no país em relação à frequência e à severidade dos problemas climáticos, nós temos que entender que é preciso fazer algum mecanismo de proteção para a indústria da agricultura, que é uma indústria a céu aberto, e o principal instrumento que funciona no Brasil é o seguro agrícola, o seguro rural, junto com o mecanismo da pesquisa da Embrapa, que é o zoneamento agrícola de risco climático, né, que indica exatamente a data de plantio, onde plantar e o que plantar. Então, o seguro rural com o zoneamento agrícola traz uma grande proteção ao produtor, mitigando esses riscos de secas extremas, e por isso é vista como um investimento. É como comprar uma semente de maior qualidade, adubo, fazer um solo estruturado para ser mais resiliente à seca, a outros problemas climáticos, e o seguro complementa, então, essa proteção do produtor. Agora, o que acontece quando falta o seguro rural? O que a gente tem visto no Brasil, de uma forma até recorrente, é que a nossa política agrícola ela não prioriza exatamente o seguro. Nós temos um problema estrutural de taxa de juros, o governo tem que financiar muitos produtores no crédito rural com subsídios,
Tem outros programas na política agrícola e o seguro rural é o que menos recebe recurso, assim como o zoneamento agrícola. Então, o que acontece? Nós temos hoje produtores que não conseguem acessar, né, como esse ano que foi cortado o recurso, e esses produtores no passado que também não conseguiram acessar o seguro rural, porque ele não escalou nos níveis, né? É bom lembrar que o programa que existe do governo é de 2006, e até hoje ele não conseguiu passar de 14 milhões de hectares, ano passado fechou em 7 milhões de hectares, então muitos produtores ficam de fora da proteção do seguro, e isso só faz aumentar a exposição de risco dele ao clima. Aumentando a exposição, aumenta também a inadimplência, como temos visto agora, recentemente, nos casos com bancos, cooperativas de crédito e, inclusive, uma parte aí das recuperações judiciais. E também nós temos aí, nesse caso, produtores que poderiam ter contratado o seguro rural e que vão estar endividados e renegociar a dívida. E renegociar a dívida no Brasil custa aí 3, 4 vezes mais do que um seguro rural. Então, o nosso problema aqui no Brasil é estruturante da política agrícola, em que não priorizamos ainda essa visão de gestão de riscos, não conseguimos dispersar o seguro rural para outras regiões e acaba concentrando também aqui na região centro-sul, né? Mesmo com pouco apoio, o seguro rural, ele pagou desde 2003 até agora, 2024, em valores atualizados, 37 bilhões de reais em valores atualizados, sendo que nos últimos 4 anos pagou mais da metade do que isso. Ou seja, o seguro rural ele funciona mesmo com o apoio baixo? Exatamente, Kelly. O que acontece? Nós temos um apoio hoje que ele é muito restrito. Imagine que a Espanha, por exemplo, ela é 17 vezes menor que o Brasil em área territorial, a sua agricultura é importante, mas ela é 5 a 7 vezes menor do que o Brasil, e a Espanha coloca no seu programa de seguro o equivalente a 2 bilhões de reais. E nós, com toda essa pujança da nossa agricultura, disputando, né, entre os principais players, né, soja, milho, pecuária, frutas, não aplicamos nenhum bilhão. Isso não dá para atender, quando a gente soma com o Proagro também, não atende nem 15% da área agrícola. Isso quer dizer que de cada 100 hectares que nós temos no país hoje, que são plantados, nós temos 85 hectares que estão à exposição dos climas extremos, enquanto que somente 15% está protegido. Pois é, a gente fala que as mudanças climáticas são uma dura realidade, né? Um desafio para nós aqui no Brasil, mas também para o mundo todo. A gente está aqui no ano de COP30, vamos ver o que vai sair realmente de acordo prático para a gente tentar frear, se é que é possível ainda, a velocidade dessas mudanças, né? Que tanto trazem prejuízo, inclusive de mortes, né? Agora, pensando no estudo, é preciso bolar um pacto de longo prazo, um estudo de longo prazo, ações de médio e também longo prazos. Qual que é a sua análise? Nós temos questões urgentes de curto prazo. Nesse momento, os produtores de soja, todo o Brasil, desde junho, julho e agora o mês de agosto, é o pico da contratação de seguro rural. E o governo cortou, né, o subsídio, sobrou 600 milhões, esses 600 milhões estão praticamente comprometidos com a safra de inverno e outras atividades, sobrou 8 milhões apenas aí para um projeto de subvenção ao prêmio do zoneamento agrícola de níveis de manejo. Então, produtores que fazem nível de manejo, busquem suas seguradoras, corretores, e é uma oportunidade, ainda tem subsídio e com valor diferenciado nesse projeto piloto do Ministério. Então, de urgente, temos que resolver o problema orçamentário desse ano. O governo ainda deve um valor do ano passado de 32 milhões de reais aí para os produtores de subsídio. Desbloquear, hoje temos bloqueado 354 milhões e tivemos alguns cortes. Então, efetivamente, o produtor de soja no Brasil está no apagão do seguro, não tem subvenção nesse momento. O governo, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda precisa realmente reverter isso no curto prazo. No médio prazo, é criar as condições de debate da sociedade, do setor produtivo e público com a academia, para termos estudos fundamentados para saber o que fazer com a política agrícola. Nós temos hoje um gasto superior a 15 bilhões de reais em subsídios do Crédito
crédito, e nisso está incluso as renegociações de dívidas. Nós temos gastos com o Proagro que variam de ano a ano, mas são de 5 até 9 bilhões e meio que foram pagos no Proagro. E nós temos aí outros programas, como o Fundo Garantia Safra, que utiliza outros 500 milhões de reais do governo federal. Então, nós temos vários programas, o seguro rural e o zoneamento agrícola são os instrumentos que menos recebem recursos, mas, por outro lado, são os mais eficientes. O seguro rural ele é de 6 a 10 vezes mais eficiente que o Proagro, em termos de cobertura, porque é o mercado privado fazendo o seguro privado, o seguro para os produtores, com maior eficiência. O Proagro ele é ligado ao Banco Central, tem seus méritos, mas ele foi criado na década de 70, quando nós não tínhamos mercado de seguro. Então, o Proagro ele vai continuar existindo para pequenos produtores, mas tem muito público para migrar para o seguro. E aí, no longo prazo, é realmente nós pensarmos em políticas plurianuais que tragam previsibilidade, maior escala, maior expansão de recursos no seguro. Eu dou exemplo aqui dos Estados Unidos, que 90% dos produtores dos Estados Unidos têm um apoio do governo federal para contratar seguro. Lá se utiliza por ano 10 bilhões de dólares, o exemplo da Espanha. E temos aqui também boas experiências nos estados. São Paulo, que coloca 100 milhões de reais num programa para apoiar o seguro. O Paraná, com 10 milhões. Alguns municípios aqui, como Itatiba, Louveira, em São Paulo, para produtores de frutas, também colocam recurso. E também os estados aqui podem aproveitar essa experiência e fazerem seus programas complementares. Isso é muito utilizado em outros países, como México, Colômbia, Peru, em que o Estado compra seguros catastróficos, por exemplo, seguros paramétricos para seus produtores que não conseguem acessar, muitas vezes, o Proagro ou acessar um seguro privado, porque são muito pequenos. Então, nós temos que encontrar soluções no longo prazo para todos os tamanhos de produtores, porque a questão da mudança climática, desses ciclos que estamos tendo de mais laninha em vez de El Niño, e isso traz aí uma preocupação muito grande, nos próximos 10 anos, eles vão continuar, e a gente não sabe a severidade que vem. Essa severidade era muito menor há mais de 10 anos, e agora nós tivemos aí, por exemplo, na safra 2021-22, foi uma crise que afetou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e que trouxe o maior prejuízo até hoje em relação a pagamento de indenização das seguradoras, e, por outro lado, amparou os produtores nesse momento. Então, nós precisamos pensar no longo prazo em como manter de pé todo esse sistema de seguro vinculado também ao crédito, porque não podemos deixar mais os produtores renegociando dívidas. Isso é muito caro para a sociedade e também ao produtor. Bom, e a informação é fundamental. Pedro, eu gostaria que você explicasse para a gente sobre o Observatório do Seguro Rural, uma plataforma nova, e que tipo de informação esse observatório traz para a gente. A Fundação Getúlio Vargas, que é uma grande instituição de ensino, ela tem lá várias escolas, uma delas é a FGV Agro, e no âmbito da FGV Agro nós já temos lá o Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros. Temos o Observatório da Bioeconomia e agora foi criado o Observatório do Seguro Rural. O que é o Observatório? Ele é uma plataforma em que nós temos pesquisadores, 4 coordenações, tratando de políticas públicas, de inovação, de toda a parte de legislação e de levantamento de dados quantitativos e qualitativos. Então, esses pesquisadores, junto com a coordenação, fazem esses estudos. A gente fundamenta as políticas públicas, a gente recomenda ações para o setor privado e para o setor público, e também traz discussões de diálogo entre os diversos elos da cadeia do seguro agrícola. Então, nós temos hoje estudos para mostrar ao governo onde está sendo gasto o recurso da política agrícola, que ela está muito concentrada no crédito e no Proagro, mostrar para o setor privado que nós precisamos melhorar a capacitação dos profissionais de seguro, sejam os peritos ou corretores especializados, e trazer aí um diálogo muito técnico da academia, uma contribuição da academia através do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros, e que no observatório vai ser mais focalizado no seguro rural. Como é que a gente estrutura esse mercado no Brasil? Quais são as experiências que tem
internacionais que poderiam ser utilizadas no Brasil, principalmente fundamentar com dados as decisões dos tomadores, gestores aí do governo, né, e também do setor privado, das seguradoras, resseguradoras, cooperativas e instituições financeiras. Então, a ideia do Observatório do Seguro Rural é realmente trazer para a mesa toda a sociedade interessada em estruturar um mercado de seguro rural, com uma visão de gestão de risco de longo prazo, em que a gente traga os estudos, né, e através desses estudos a gente possa tomar decisões onde use o recurso público com maior eficiência, melhore os processos. Também vamos trazer inovação em relação à discussão sobre seguros, né? Hoje temos aí novos produtos tecnológicos, como o seguro paramétrico. Já estamos fazendo um estudo sobre isso, vamos fazer eventos e workshops. Então, a ideia exatamente do observatório é poder fazer um debate mais técnico para trazer realmente uma estruturação do mercado de seguro rural no Brasil, a exemplo do que acontece em países que tiveram êxito, assim como Estados Unidos, Espanha, China, Turquia, entre outros países. Esse é o nosso papel, estamos abertos ao diálogo com toda a sociedade e buscando soluções que sejam melhores também para toda a sociedade, com uma visão técnica e de Estado. Informação estratégica sempre muito importante, né? Estamos sempre aqui de portas abertas, viu, Pedro? Muito obrigada pelas informações, pela análise. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.